bom dia. Então, hoje a gente vai seguir com o texto Função e Campo, né? Semana passada a gente deu uma paradinha para a nossa discussão sobre responsabilidade subjetiva. Eu perdi o calendário para dizer, mas mês que vem a gente tem mais duas apresentações. Tem uma que vai fazer o Thiago Oliveira e a Caroline, sobre o texto do Alfredo como trabalho psicanalista, e depois a gente vai ter uma outra apresentação da Jéssica, que ela vai falar sobre o Saussure, Jacobson e o Lévi-Strauss, né? Que são os autores que estão aqui, aos quais o Lacan recorre para estabelecer aqui a discussão dele, a leitura do Freud. Então, ela vai trazer esses autores para ir clareando também na nossa cabeça essa dimensão. Gabriel, acho que outro ponto que pode ser interessante reforçar e repetir aqui é que, como trabalha um psicanalista, é uma pergunta, né? A gente está percorrendo e perseguindo essa pergunta. Também estamos em busca, né, dessa resposta. Acho que pode ser interessante para quem já está participando e para quem está chegando também. Sim. Porque a ideia é um grupo de pesquisa, a gente não tem essa resposta pronta, né? Então, quem já está participando desde o começo, né, vai vendo que é um work in progress, né? Assim, a gente não tem uma resposta para isso, a gente está partindo justamente, a gente tenta suspender a resposta, né, a partir do pressuposto que a gente não tem uma resposta para tentar encontrar uma resposta. Não existe uma resposta só para essa pergunta, claro, né? Existem muitas respostas, dependendo da perspectiva que você adota, do caminho que você escolhe, do texto que você lê, que você trabalha. E a gente está, então a ideia é a gente vai construindo junto, né? Atualmente a gente está fazendo isso a partir do função e campo, né? Como assim, um eixo, né? Embora vamos ter essas outras discussões também que tem a ver com o trabalho do psicanalista, mas a ideia é sempre a gente ir tentando, a gente vai pensar uma pequena resposta a partir desse texto, né? Uma pequena teorização a partir desse texto, e depois a gente muda, a gente está pensando no próximo direção do tratamento. A gente tenta encontrar uma pequena resposta naquele outro texto, e assim a gente vai avançando os textos, né, do Lacan. Mas é isso que a Jéssica falou, a gente não tem uma resposta. Porque não é um curso, né? Não é um curso, não é uma palestra, não é algo pronto que a gente tem pronto e a gente vai trazer. Embora o grupo funcione por apresentações por comentários. Então, semana passada, dois participantes apresentaram, hoje eu vou continuar apresentando, hoje eu vou apresentar. Então, assim, é uma fala um pouco de 30 minutos, 40 minutos, depois a gente abre para discussão, para conversa. Tá? Que a gente tinha tentado fazer de outro jeito, né? Assim, de ir conversando ao mesmo tempo que ia apresentando, mas aí não estava avançando muito, as pessoas estavam sentindo dificuldade. A gente achou melhor quem for comentar o texto vir fazer toda a fala, o raciocínio, e depois a gente abre para discussão. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, Jéssica. Acho que você vai ter que me autorizar. Deixa eu ver se eu acho. Não aparece. De novo. Tem que ser uma janela. Tem. Deu certo? Vê se foi. O Bartolomeu está esperando. Foi. Foi? Apareceu? Foi. Apareceu. Então tá. Então esse aqui é o função em campo, né? A gente trabalhou a introdução, né? Só para situar, né? A epígrafe a gente já trabalhou as epígrafes a gente trabalhou no encontro. Como eu tinha dito, eu dividi o texto, essa parte da introdução entre problema e tese, né? Então, assim, eu dividi uma parte, Lacan apresentando o problema, né? O problema, inclusive, que ele vai trabalhar durante todo é o que mobiliza esse relatório dele, esse discurso dele, né? Que para ele o problema é que os psicanalistas abandonaram os fundamentos, a função da falha, o campo da linguagem, né? É o problema e a solução, e daí vem a degradação da psicanálise. Aí ele vai trazer alguns problemas que a gente já conversou,
que tem a ver com uma certa dimensão dessas, uma crítica a uma psicanálise que visava uma investigação da dimensão pré-verbal, e, ao mesmo tempo, uma crítica a uma psicanálise que investigava também uma certa ordem do inefável. E aí uma crítica também à ideia de contratransferência, a crítica à formação do modelo de formação que estava na psicanálise na época, que a gente também já trabalhou no prefácio. Mas o centro é que todos esses problemas, né, têm como traço comum que os psicanalistas abandonaram o fundamento da fala. E todo o texto é em torno dessa tese de que o psicanalista tem que voltar para o estudo da fala e da linguagem, né, a partir da linguística, da antropologia. Essa parte a gente já falou, que aí ele fala, né, o psicanalista tem que fazer um retorno ao estudo, no qual ele deveria se tornar o mestre e senhor das funções da fala. Então, continuando, né, eu tinha deixado para hoje, para terminar essa parte da introdução, falar das causas dos problemas, né? Porque o Lacan ele vai apresentar, então, quais são os problemas que ele percebe do campo psicanalítico, como problema central. Esse problema da não investigação, do não estudo da fala e da linguagem. E aí agora, nessa outra parte do texto, assim, pelo menos do jeito que eu dividi, ele vai remontar as causas dos problemas. Ele vai de alguma maneira, explicar o que causa esses problemas, né? Ou pelo menos o que causaria uma parte desses problemas. Que aí essa ideia do que a gente vai conversar, que eu acho muito interessante aqui no texto, que é a ideia do fator C, que é o fator cultural. Tudo vai girar em torno dessa ideia do fator cultural. Que não é uma ideia nova. Quem quiser, ele não vai falar muito, mas quem quiser, no texto de 1950, 3 anos antes desse, que se chama, está nos outros escritos, se chama Intervenção no Primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria, que foi uma plenária que teve do pessoal lá da Sociedade Psicanalítica de Paris, sobre evolução e tendências atuais da psicanálise. Aí lá nesse texto, ele vai fazer uma crítica, um comentário a alguns psicanalistas da época. Eu acho, inclusive, que esse texto elucida ou antecipa um pouco, mas talvez elucidando um pouco mais quais são esses problemas que ele traz aqui, ó, da função do imaginário em especial e das noções acho que da função do imaginário em especial, que ele vai fazer uma crítica aos psicanalistas que fazem investigações dessa ordem pré-verbal que ele fala. Só para situar, a crítica em relação a uma psicanálise que investiga a dimensão pré-verbal ou a dimensão do inefável é porque ela não se atenta, ela não coloca como limite, que é o limite que o Lacan acha que a psicanálise tem que ter, que é o campo da fala e da linguagem. Porque o campo pré-verbal seria anterior à linguagem. O campo do inefável seria para além da linguagem. Então, para o Lacan, nessa perspectiva que ele está defendendo, né, não tem nada anterior ou nada após a linguagem, né, além da linguagem. E se tem, não seria trabalho do psicanalista investigar isso. Porque o que ele tem acesso é a fala e a linguagem, né, do ponto de vista clínico. Então é a isso que ele deveria se dedicar. Isso a gente vai ver em mais detalhes, vai ser a Jéssica que vai apresentar, que vai ser o item 3 desse texto, que é quando ele vai falar, item 3 ou item 2, quando ele vai falar do símbolo e da linguagem como limite do campo psicanalítico, como que estrutura e limita. Ele vai enfatizar muito essa ideia do limite, que para ele o limite é o que aponta para as possibilidades de um campo. Se não tem um limite, sim, quais são? Pode tudo, né? Mas nesse texto, então, Intervenção no Primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria, que eu acho que vale a leitura para se situar, eu acho que em relação a esses problemas que ele traz, sempre parcialmente, né? Nunca
totalmente explicado, né, do jeito que Lacan escreve. Ele vai falar, ele vai apontar, já vai aqui citar em 1950 o Lévi-Strauss, ele vai citar o Jacobson, ele vai citar um texto aqui do Lévi-Strauss que eu fiquei interessado em ler, que eu não li, que chama Ilusão Arcaica. E ele vai aí introduzir essa ideia do fator C. Por que eu recuperei esse texto da intervenção no primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria? Porque ele cita o texto nessa parte que a gente vai ler. Aqui nesse texto, ele está fazendo uma crítica a uma teoria do senhor Alexander, eu não busquei, não me aprofundei nesse texto, mas o que ele vai dizer aqui nesse texto, que eu acho que antecipa, eu gostaria de ler essa próxima parte que a gente vai ler nessa chave. Ele vai dizer, Lacan diz, toda ciência dita psicológica deve estar impregnada dos ideais da sociedade em que se produz. Que é a ideia que a gente vai trabalhar nesse trecho. É que toda ciência, ou seja, toda teoria, toda doutrina, ela está impregnada, né? Ela está marcada, ela traz as marcas da cultura onde ela é produzida. E ao lê-la, né, a gente pode recuperar essas marcas. A questão que é o que ele vai trazer nesse texto, né, é que as marcas que a cultura estadunidense deixou na psicanálise a degradou. Degradou a teoria, a disciplina psicanalítica, porque a metabolização que essa cultura estadunidense fez apagou o sentido, né, da psicanálise. Transformou ela em outra coisa que não teria nada a ver com aquilo com a verdadeira psicanálise, né? Assim, com a psicanálise, com a verdadeira psicanálise, né? Aí seria uma psicanálise falsa. Então, uma parte que eu tinha. Tá. Só para só para situar o que seria essa verdadeira psicanálise, né? Tem um trecho também aqui que eu peguei nos outros escritos também, que chama A Psicanálise Verdadeira e a Falsa. Foi um roteiro de uma comunicação que ele utilizou para um congresso em Barcelona. Isso já em 58, aí já 5 anos depois do nosso texto. Eu indico muito a leitura desse texto, A Psicanálise Verdadeira e a Falsa. Ele é super curtinho, tem 3, 4 páginas. Ele é feito em tópicos, do 1 ao 10, eu acho, do 1 ao 10, e ele é muito explicadinho, assim, raro, Lacan, fazer esse tipo de trabalho, então acho que vale a pena. E aí ele fala aqui o que seria a psicanálise verdadeira, ele fala, para distinguir a verdadeira psicanálise da falsa, faz-se referência a uma ideia da psicanálise autêntica e a ideia de uma psicanálise conforme a verdade evidenciada por sua experiência. Se aqui, no entanto, trata-se de verdade propriamente dita, é porque tanto na ordem de sua descoberta, quanto naquela que ela opera para fins curativos, a relação do homem com a verdade é dominante. Assim, a psicanálise falsa não é apenas pelo fato de se distanciar do campo que motiva seu procedimento. Essa distância, sejam quais forem suas intenções efetivas, exige um esquecimento ou um desconhecimento, e tanto um quanto o outro a condenam a efeitos perniciosos. Então, a psicanálise falsa, né, seria uma psicanálise que se distancia do campo, esquece, né, em outros momentos ele fala isso, desconhece o sentido da psicanálise, né, segundo ele foi dado por Freud, e tem como os efeitos, a partir desse distanciamento, uma degradação que produz efeitos perniciosos, né? Perniciosos para os pacientes, por exemplo, na clínica, que várias vezes ele vai dar notícia disso, né? Ou mesmo perniciosos para quem está em formação, né? Aí quando a gente pensa numa psicanálise que formalista, que apenas aponta para as regras, para as convenções. Então é nesse sentido que a psicanálise estadunidense a gente poderia pensar como uma psicanálise falsa. Bem, isso é só um preâmbulo aí para a gente ler. Senão acho que fica difícil de situar.
Então, eu vou ler só, como eu tinha combinado, só as partes em amarelo que eu vou ler inteiro, né? O resto a gente só vai utilizando para a gente se situar no raciocínio dele. Então, o que ele vai aí no parágrafo 15, o que ele vai propor, então, né, vai ser remontar as causas da deterioração do discurso analítico, e para remontar, ele vai aplicar o que ele está dizendo, o método psicanalítico à coletividade que o sustenta, né, aos psicanalistas, né, ou quando se diz aos psicanalistas, não são as pessoas, né, é o material ali produzido pelos psicanalistas, né, os textos, os livros. Aqui ele usa deterioração, mas ele usa degradação também. Mas é sempre no sentido de assim, tá destruindo a psicanálise, né? Tá corrompendo a psicanálise. Aí aqui no 16 ele vai dizer que não adianta só falar, né? Que ele fala, com efeito, falar da perda do sentido da ação analítica é tão verdadeiro e tão inócuo quanto explicar o sintoma por seu sentido, enquanto esse sentido não é reconhecido. A minha interpretação dessa parte é que ele está dizendo assim, não adianta só falar que a ação analítica perdeu seu sentido. Isso é inócuo, né? É preciso fazer com que, vamos dizer, os psicanalistas reconheçam a perda desse sentido. Então, acho que é todo esse trabalho que ele faz nesse texto, né? Que é como se, a psicanálise está sendo degradada, se degradou por vocês ignorar e se distanciar do campo da fala e da linguagem. Tá, mas isso não resolve a questão, né? Não resolve o sintoma, né? O que é preciso é fazer para o sintoma ser, de alguma maneira, solucionado, é que os psicanalistas reconheçam a degradação que esse abandono produz. E é todo esse trabalho que ele faz no texto, de tentar localizar a importância da fala e da linguagem nesse texto e durante muitos anos, né? Não foi um trabalho fácil. E aí, né? Aqui ele vai fazer uma divisão, né? Ele vai tentar situar essa degradação, né, nesses três eixos, né? Simbólico, imaginário e real. E vai começar pela ordem simbólica. É aqui que a gente vai ler, a partir do parágrafo 18. Que é aqui que ele vai começar a situar, então, essa ideia do fator C, né, que assim, quais são as causas, né, que ele está remontando, quais são as causas da degradação do discurso psicanalítico. E aí ele vai fazer ele vai partir da cultura estadunidense para fazer, e situando essa cultura como a causa. Então aí a gente vai ler tudo. Aí ele fala, a partir do 18. Por conseguinte, se avaliarmos por sua massa a importância que tem o grupo norte-americano para o movimento psicanalítico, apreciaremos em seu peso as condições que ali se encontram. Na ordem simbólica, né, que ele vai dividir essa resistência na doutrina, né, as defesas na doutrina, ao sentido da psicanálise nesses três eixos. Na ordem simbólica, para começar, não se pode desprezar a importância do fator C, que é o fator cultural, que destacamos no Congresso de Psiquiatria de 1950, foi isso que eu citei, como uma característica constante de um dado meio cultural. Então, o fator C, o fator cultural, seriam as características que uma determinada cultura tem, que são inerentes, entre aspas, né, assim, que fazem parte dessa cultura, e que quando uma teoria entra nessa cultura e começa a fazer parte dessa cultura, ou quando é produzida dentro dessa cultura, essa teoria vai carregar essas marcas, esses fatores culturais. Podem ser ideais, lá no texto do Congresso de Psiquiatria de 1950, ele vai colocar como ideais sociais, como ideais de uma sociedade. Podem ser ideais de uma sociedade, pode ser preconceitos de uma sociedade. E aí, nesse sentido, esse fator C dá para ser extrapolado como um fator cultural também de uma dada sociedade, não só de uma dada sociedade, mas de uma dada época, de um período histórico, e que então se modifica também. Mas aí qual seria esse fator, vamos dizer, cultural americano que ele vai seguir, né? Condição aqui do anti-historicismo
em que todos concordem em reconhecer o traço primordial, principal da comunicação nos Estados Unidos, e que, a nosso ver, é o oposto diametral da experiência analítica. Então, um dos fatores culturais, aí, um dos traços, uma das marcas da cultura americana que ele está sentindo é o anti, que está sentindo, não, que ele está indicando é o anti-historicismo, né? Então, um posicionamento que nega a participação ou a importância da história, que é oposto à psicanálise. É aí que começa o conflito, né? Como é que uma teoria que se pauta, que se sustenta numa visão histórica, né? Tem uma dimensão histórica muito importante, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista clínico, né? A história, o conceito de história tem um peso central, né? É um dos elementos, é algo elementar. Como é que fica essa teoria sendo metabolizada dentro de uma cultura anti-histórica, anti-historicista, que apaga essa dimensão da história? Ou seja, isso degrada a teoria, que faz ela perder uma parte elementar, uma parte central. Já vira uma outra teoria. Então você vê, é nesse sentido que ele vai dizendo que a cultura americana é uma das responsáveis aí pela produção dessa degradação. Ela vai extirpando, vai apagando, vai matando pontos, elementos que são muito importantes da teoria psicanalítica. Aí, seguindo, ao que vem somar-se uma forma mental bastante autóctone. Autóctone é algo que se origina da região onde é encontrado, onde se manifesta. Então, uma forma mental bastante autóctone seria uma forma mental assim, bastante característica de uma determinada cultura, né? Faz parte dessa determinada cultura. E essa forma mental seria o behaviorismo. Ao que vem somar-se uma forma mental bastante autóctone, que, sob o nome de behaviorismo, domina a tal ponto a nação psicológica na América que está claro que, doravante, supera por completo na psicanálise a inspiração freudiana. Então, ele está falando de um behaviorismo muito específico, né? Que é um behaviorismo, acho que da época em que a psicanálise chega na França, né? Que acho que a psicanálise começa a chegar na França em 1900, aquele texto que eu mandei para vocês do Freud, né? Depois de 1900, com o Freud lá dando as palestras, e aí a gente está em 1953, então seria entre esse período, né? Assim. Mas talvez mais quando os psicanalistas do pós-guerra vão para lá, né? 1920, talvez, né? Um pouco nessa época. Então, mas é um behaviorismo específico. Acho que ele está falando de um tipo de behaviorismo, talvez um behaviorismo radical, que apaga a importância da história na produção do comportamento. Não são todos os behaviorismos que pensam assim, mas eu acho que é a esse behaviorismo que ele está se referindo. Então, considerando esse behaviorismo que ele está se referindo, né, como a noção psicológica aí da América, na América, como a noção psicológica, assim, como a forma mental que a gente pode pensar os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, talvez a sociedade no geral, pensam a subjetividade, que não é subjetividade, seria o comportamento, ou mesmo o tratamento de doenças, de sofrimento, considerando, então, essa concepção, né, e a psicanálise sendo metabolizada no cerne dessa concepção, apagaria por completo a inspiração freudiana da psicanálise. Daí a degradação e a crítica que o Lacan vai dizendo que a psicanálise se torna adaptativa, por exemplo. E abandonar a fala, etc. Ele vai falar isso mais para frente. Duas outras ordens, que aí seria a imaginária e a real, né, que ele está citando lá em cima, que ele falou da ordem simbólica, que seria o fator cultural, agora ele está falando da ordem imaginária. Deixamos aos interessados a tarefa de apreciar o que os mecanismos manifestos na vida das sociedades psicanalistas devem, respectivamente, às relações de imponência no interior do grupo e aos efeitos sentidos de sua livre iniciativa no conjunto do corpo social. A essa dimensão imaginária, a gente não vai se atentar muito, mas ele está falando aí para a vida dentro da instituição psicanalítica,
e das críticas que ele fez, que já passou por isso, do formalismo, das regras. Bem como a confiança que convém depositar na noção, salientada por um de seus mais lúcidos representantes, da convergência que se exerce entre a estranheza de um grupo em que predomina o imigrante e o distanciamento a que o arrasta a função invocada pelas condições acima indicadas da cultura, né? Então, aí vem um certo conflito, né? Assim, quando ele fala imigrante, eu fico pensando assim, são os psicanalistas que saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, né? Muitos por conta da guerra, muitos por conta da Segunda Guerra. E que fica um conflito, né? Assim, como que esse imigrante, né, alemão, por exemplo, austríaco, que vive numa outra cultura, justamente numa cultura que possibilitou que a psicanálise nascesse, né, vai para um outro país que, por conta das características culturais, acaba o distanciando da sua própria cultura. Então fica me parecendo que aí gera um conflito, né? Assim, da convergência que se exerce entre a estranheza de um grupo em que predomina o imigrante, então um grupo de psicanalistas que predomina o imigrante, né? Que é esse que veio de fora, e o distanciamento a que o arrasta a função invocada pelas condições acima indicadas da cultura. Então, distanciamento assim, que o grupo arrasta esse imigrante por conta dessas condições que a cultura americana coloca. Então, é um conflito, né? Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, assim, né? Talvez seja para a teoria psicanalítica, né? Consequentemente, os psicanalistas, de alguma maneira, sobreviverem ali na cultura americana, talvez tenha sido necessário essa metabolização dentro das condições que a cultura americana propiciava. Senão ela ia ser rejeitada, ela ia ser ignorada, ela não ia ser aceita, né? Então isso é uma questão aí de sobrevivência em jogo, né? Que é importante. Mas bem, isso é só especulação da minha cabeça. Aí ele segue, né? Continuando caracterizando, lembrando que ele está caracterizando esse fator C, né? Para explicar as causas da degradação da psicanálise. Aí, de qualquer modo, evidencia-se de maneira incontestável que a concepção da psicanálise pendeu ali para a adaptação do indivíduo ao meio social, para a busca dos padrões de conduta e para toda a objetivação implicada na noção de relações humanas, e é realmente uma posição de exclusão privilegiada com respeito ao objeto humano que se indica na expressão nascida lá mesmo de engenharia humana. Então aí vai para a questão da concepção da psicanálise, né? Então assim, lá a concepção da psicanálise pendeu por uma adaptação do indivíduo, para a busca de padrões de conduta, para a objetivação das relações humanas e para a exclusão dessa dimensão do humano em nome dessa ideia de engenharia humana, aqui na área humana. Então ele está dizendo que assim, então é isso, assim, é como se a psicanálise tivesse passado por uma peneira, né? Ou por um filtro, melhor dizendo, em que parte do que caracteriza a psicanálise, ou caracterizava a psicanálise, foi apagado, e outras coisas foram adicionadas que não estavam lá, essa ideia da adaptação, padrões de conduta, engenharia humana, resultando numa outra psicanálise, degradada nesse sentido, que assim, é uma outra psicanálise, não é mais aquela psicanálise freudiana, né, de inspiração freudiana. Portanto, é a distância necessária para manter tal posição que podemos atribuir o eclipse na psicanálise dos termos mais vívidos de sua experiência, o inconsciente, a sexualidade, dos quais parece que a própria menção logo deverá apagar-se. Então, nesse filtro que foi sendo estabelecido, né, de retirada e acréscimo, esses termos inconsciente e sexualidade se vão. Porque numa sociedade onde a ciência psicológica, vamos dizer, está dominada pela ideia behaviorista, não cabe inconsciente. E numa sociedade religiosa
moralista, como é a americana, também, naquela época, pelo menos, né, não cabia sexualidade. Por isso eu mandei aquele textinho para vocês lá no grupo, que está no livro da Elizabeth Rudnesco, que se chama Freud na sua época e nosso tempo, que no capítulo A Descoberta da América vai narrar aí, ela vai contar a descoberta da América pelo Freud, né? Ele vai lá fazer as famosas conferências dele na Clark University, em Worcester. Só vou ler um pedacinho aqui do que ela fala, do contexto, assim, como é que ela apresenta o fator cultural americano, para a gente ter noção, assim, em que cultura essa psicanálise chega, né? E como ela se opõe à inspiração freudiana. Então, a Rudnesco fala assim, eu vou ler aqui. Se a neurologia, a psiquiatria e a psicologia desempenhavam um papel capital no progresso dos tratamentos psíquicos, a moral civilizada permanecia uma componente essencial na elaboração das diferentes abordagens terapêuticas. Ela está falando do contexto dos Estados Unidos, nesse momento que o Freud vai lá fazer as palestras dele, que é mais ou menos em cadê? É no começo do século XX. Eu não vou, ela não tá aqui o dia que quando a data certa que o Freud vai. Mas eu acho que é mais ou menos 1910, por aí, porque já tinha algo da psicanálise para ele fazer as conferências, né? Teria que pegar para ver, eu acabei não vendo isso. Mas é mais ou menos nessa época. Então, ela está falando que lá nos Estados Unidos, nessa época, as abordagens terapêuticas estavam muito marcadas para a ideia de uma moral civilizada, né? Com efeito, naquele país, né, os Estados Unidos, profundamente religioso, os ideólogos da nova sociedade industrial estavam convencidos de que o progresso da civilização dependia da família monogâmica e do controle exercido sobre a sexualidade. Nesse contexto, a construção de uma moral civilizada passava por uma valorização absoluta do casamento por amor, em detrimento do casamento arranjado. E logo pela condenação radical, não só de todas as práticas de fornicação, entre aspas, masturbação, sodomia, felação, como de todas as formas de relações sexuais extrínsecas ao matrimônio, tanto para os homens como para as mulheres. Assustados diante da potência da energia sexual ou da libido, cujas devastações eram descobertas nos corpos convulsionados das mulheres histéricas, os paladinos da ética protestante, né, da religião preponderante nos Estados Unidos, haviam se lançado em torno de 1900 numa cruzada contra sua possível degradação. Para ser útil à família industriosa, a libido devia ser canalizada, dessexualizada, ponderada ou ainda orientada para atividades consideradas produtivas, como a instrução ou a economia, e controlada mesmo no âmbito do matrimônio burguês. Assim, face à proibição do prazer fora do casamento decretada pelas ligas de virtude e resultando na abstinência obrigatória, afirmava-se simetricamente a vontade de lutar dentro do casamento contra a frigidez das mulheres e a impotência do homem. Uma correta união civilizada supunha, então, a injunção de uma sexualidade normalizada, baseada no coito, como no orgasmo e na procriação. Em contrapartida, fora dos laços do casamento, nenhuma sexualidade normal tinha o direito de existir. Então, aí, uma cultura religiosa, bastante marcada pela religião protestante, na ideia de família monogâmica, de controle sexual da sexualidade, controle social da sexualidade, vendo a sexualidade fora da norma como um perigo, né, para a sociedade, para o avanço dessa sociedade industrial. E aí, em contraponto, tal posição divergia da posição de Freud, que, ao contrário, sustentava que a repressão da sexualidade era a causa da neurose, que nem por isso a ausência de controle da pulsão sexual resolvia a questão. Então, ele não era a favor da repressão da sexualidade, como os americanos eram. Em outros termos, segundo ele, o ideal de uma moral civilizada
repousava não na preservação da família monogâmica ou da fidelidade conjugal, e sim na necessária sublimação das pulsões voltadas para atividades criativas. Então, o que o Freud pensava não era uma repressão da sexualidade, mas uma sublimação da sexualidade. De certo, pensava que o espírito devia prevalecer sobre os sentidos, mas também sabia, por tê-la praticado voluntariamente, que nenhuma abstinência podia ser imposta ao sujeito em nome de uma moral higienista de inspiração religiosa. Então, um fator cultural aqui, acho que vai ficando claro dos estadunidenses, né? Assim, essa moral higienista de inspiração religiosa. Então, todo isso vai marcando essa psicanálise, né? Que chega lá. E aí ele fala, não temos que tomar partido quanto ao formalismo, né, que é esse excesso de regras, de formalidade, e ao espírito mercantilista que os documentos oficiais do próprio grupo mencionam para denunciá-lo. Então a gente não tem que tomar partido desse formalismo, desse espírito mercantilismo estadunidense. O fariseu e o logista só nos interessam por sua essência comum, fonte das dificuldades que um ou outro tem com a fala, especialmente quando se trata do talking shop, de falar de negócio. E ele está fazendo uma comparação com o fariseu e com o logista, né? Que eu tinha pego o que era fariseu e logista, mas não trouxe, esqueci. Mas é só para assinalar que esse contexto americano também vai apresentar, por conta desse formalismo e desse espírito mercantilismo, né? O formalismo está do lado do fariseu, né? Agora eu lembrei que o fariseu, do ponto de vista do contexto teológico, né, era uma figura que defendia a leitura, as regras, os dogmas, ao pé da letra, assim, com muita rigidez, com muita formalidade, né? E que não havia espaço para inovação, para crítica, para outras leituras, que é a crítica que eles fazem aos psicanalistas. E o logista é essa pessoa essa figura, né, pessoa não, essa figura que está mobilizado pelo espírito mercantilista, né, pelo talking shop, pelo falar de negócios, que não tem nada a ver com a fala e com a linguagem que o Lacan está propondo. Porque, na verdade, esse formalismo, esse espírito mercantilista, na verdade, seria mais uma causa para a degradação da psicanálise, de se atentar para o campo da fala e para o campo da linguagem. Então acho que é isso que acho que a gente tem que eu queria trazer assim para falar desse fator C, né? E isso me abriu questões assim, né? Porque assim, tá falando dessa recepção da psicanálise freudiana nos Estados Unidos e dos fatores culturais que marcaram essa teoria e que resultaram nessa degradação. Mas esses fatores culturais tem em todos os países. Tem na França e tem no Brasil, né? Aí eu fiquei pensando que é uma coisa assim, a se investigar, né? Assim, já tem investigações sobre isso, claro, mas a se recuperar, né? Quais são as marcas culturais, né? Que a cultura francesa deixou na psicanálise, né? E que se produziu essa psicanálise, vamos dizer, lacaniana. E aí pensando mais perto da gente, né? Quais são as marcas culturais da sociedade brasileira, né? Acho que desde 1920, mais ou menos, quando a psicanálise chegou no Brasil, que foram marcando a recepção, a metabolização, que foi filtrando essa teoria até chegar na teoria que a gente tem hoje, da psicanálise. Que é essa teoria que os comentadores falam, né? Que a gente fala, né? Que a gente vai ler a partir, impactado por esses fatores culturais da teoria, o que o Lacan diz, que eu fiquei pensando, então, assim, o quanto seria importante também poder investigar essa dimensão, né, assim, dos fatores culturais brasileiros na produção dessa teoria. Eu procurei um pouco na internet sobre isso, o mundo, né, assim, que é a história da psicanálise no Brasil, etc. Tem várias dissertações, tem teses, tem livros, especialmente sobre a psicanálise freudiana. Achei que tem pouco sobre a psicanálise lacaniana. Pelo menos o que eu achei muito pessoalizado a maneira como eles trazem essa recepção da psicanálise lacaniana no Brasil.
a Beth Milan, George Forsyth, algo meio elitizado, da elite, da intelectualidade brasileira, a teoria psicanalítica chegou como um instrumento para a esquerda, para a intelectualidade da esquerda brasileira, fazer uma revolução, que achei meio romantizado, né? Mas precisaria ler mais, investigar mais para saber se é isso mesmo. Mas na história da psicanálise freudiana, também eu acho que tem mais de uma versão, dependendo de quais grupos contam essa história, dependendo da ênfase que se dá na psicanálise em São Paulo, na psicanálise no Rio, na psicanálise em Minas. Mas sempre questões de colonização aparecem, questões em relação à ditadura, questões de normatização, psicanálise ligada à educação, que eu acho que seria um campo assim a investigar, que eu acho que inclusive se alguém tiver interesse em investigar isso e fazer uma apresentação um pouco sobre isso, né, quais são as marcas, esses fatores culturais que marcaram a teoria psicanalítica no Brasil, acho que valeria muito a pena, assim. Não vou conseguir trazer aqui, mas acho que seria interessante a gente ter talvez um encontro para falar sobre isso, que eu acho que esses fatores culturais podem ser muito interessantes de serem investigados para a gente entender como chegamos até aqui, né? E também aí pensar nos fatores culturais contemporâneos, né? Como eles influenciam a produção da teoria psicanalítica. E como as mudanças desses fatores também podem influenciar novos rumos. Bem, é isso que eu pensei para hoje, pessoal. Deixa eu interromper aqui. A ideia agora a gente seria abrir um pouco para conversa, para o debate, quem leu, se pensou em outras coisas, se quiser fazer algum comentário, né? Se pensou alguma coisa a partir do que eu falei, se pensou em outra direção. Gabriel. Oi. Quando você estava falando aí agora, né, dessa marca dessas marcas culturais, né, que tem na nossa cultura, tal, aí você foi citando algumas coisas, claro, isso aí é um negócio imenso, né, de fato, tem assim, muita coisa, mas eu lembrei daquele livro, eu não li ele todo, mas eu li algumas partes, que é da Helena Viana, que chama Não Conte a Ninguém, que vai falar justamente, assim, desse período no Brasil da ditadura e como que a psicanálise floresceu nesse período no Brasil, né? Enfim, ela traz vários bafos, assim, importantes, que dão uma balançada, sabe? Legal. Se você ainda não tem contato, alguma coisa assim, sabe? A gente, de fato, fica, nossa, mas né, não sabia, então é alguma coisa interessante. E aí, justamente o nome, né? Não conte a ninguém, tem muito essa coisa de ficar escondido, a gente não saber dessa história da psicanálise também no Brasil, né? Enfim, só lembrei desse livro, vou até colocar aqui no chat, que aí quem quiser procurar para ler. Valeu, muito bom. Eu acho que teria que recuperar isso, né, para a gente poder entender, né, quais são os fatores culturais. Uma das coisas que eu encontrei é que sempre está marcado, que eu acho que é uma coisa que está marcada até hoje, pela ideia do elitismo. Sempre foi das elites, ou sempre pelo menos partiu das elites. Mesmo quando era um trabalho de ordem articulada, de ordem social e política, mesmo assim parece que parte das elites. Eles vão aplicar o social, mas sempre está nas mãos da elite. Que é uma característica até hoje da psicanálise, né? Que eu fico pensando nisso. Quais são essas características da psicanálise, né? O Christopher pode falar melhor, mas na semana passada a gente estava falando sobre responsabilidade subjetiva e ele trouxe a dimensão da cultura punitivista brasileira, que também pode ser uma marca aí que talvez seja presente na psicanálise e apareça através dessa ideia da responsabilidade culpa. Sei, estou pensando aqui livremente, né? Mas obrigado, Manuela. Ótimo. Eu vou ler também. Agora é o Christopher. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela apresentação. Eu queria comentar um pouco isso, sobre sobre o fator cultural. Isso muito me interessa, né?
No semestre que vem, se tiver possibilidade, eu poderia fazer essa apresentação, porque é algo que é ótimo. É o que eu já Pode venho ser. pensando. Tá marcado. Tá marcado. Mas eu queria pontuar, acho que primeiro isso que o Gabriel bem lembrou, tem muitos trabalhos, que lendo esse trecho da Rodinesco que o Gabriel mandou, acho que a gente tem que se remeter a isso, né? A formação da sociedade brasileira, porque é nesta sociedade que a psicanálise será recebida. E falar, por exemplo, do elitismo da psicanálise me faz pensar num fator, e que aí é bastante complexo de analisar, que é o fator racial. O Brasil foi o país que mais escravizou pessoas no mundo, né? Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, durante toda a escravização, chegaram menos de 1 milhão de escravos nos Estados Unidos. Durante a escravização brasileira, nós tivemos um contingente aproximado de 4 milhões de escravizados. Não por acaso o Brasil é formado, na sua maioria, por pessoas pretas. E o complexo de analisar esse fator é justamente porque a história a história e a influência das culturas africanas que foram trazidas para o Brasil na construção da nossa sociedade é apagada. Então, essas marcas, há um trabalho de apagamento dessas marcas, né? Que a Sueli Carneiro vem chamando de epistemicídio, que o Boaventura Souza Santos chama de epistemicídio. Apagamento de qual marcas? Acho que eu perdi. Das marcas da cultura negra, das diferentes culturas africanas que construíram a sociedade brasileira. Tá? Então, um exemplo, né? Tem um artigo do Reginaldo Prandi que vai falar sobre vai analisar a cordialidade do brasileiro, né? Por que o brasileiro é tão cordial? À medida que isso não é uma característica europeia. Né? Por que somos tão simpáticos? Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pegar na mão, beijar no rosto. Esta cordialidade foi trazida pelo povo iorubá. Os iorubás são muito corteses. A sociedade iorubá era organizada dessa maneira. Ninguém fala disso, né? No início do século XIX, na Bahia, o idioma mais falado na Bahia era o iorubá. Até que se proíbe falar iorubá, né? Isso é uma coisa que no Brasil aconteceu com uma certa frequência, né? Depois vem o Getúlio, por exemplo, proibiu-se falar o japonês, né? Então, justamente porque há um projeto no Brasil, isso não é teoria da conspiração, tem um monte de sociólogo mostrando isso, que há um projeto no Brasil de construir aqui uma sociedade europeia, uma sociedade branca. E quando a gente fala branco, não só a cor da pele, né, mas o branco como branquitude, como estruturar uma sociedade pela via da branquitude. E aí é isso, né, assim, para a gente estudar a construção da sociedade brasileira, a gente tem que, primeiro, ultrapassar o silenciamento, o apagamento das culturas africanas que construíram essa sociedade. Então, se eu pudesse levantar uma hipótese do nosso fator cultural, eu começaria por aí, né? Começaria pela tese do Silvio de Almeida, do racismo estrutural, enfim, que essa sociedade se organiza dessa maneira e que, não por acaso, a psicanálise entra, né, através de pessoas brancas e permanece na mão de pessoas brancas até hoje. Né? Como é que a gente... E aí, eu acho essa discussão, esse ponto do Lacan, importantíssimo, porque essa discussão tá super aquecida, né? Como é que a gente vai pensar a provocação que o Fanon faz lá no capítulo Negro e a Psicopatologia. Olha, muito legal o seu complexo de Édipo, mas o seu complexo de Édipo funciona muito bem para famílias brancas que não passaram pela escravização. Pessoas que tiveram ancestrais escravizados, nós vamos ter que pensar outras maneiras de subjetivação. Tá? Então, eu acho que isso é um elemento muito importante. Assim. Então, me convido para falar sobre isso. Acho Convidadíssimo. Isso. Convidadíssimo, Christopher. Muito obrigado. Acho que já deu vários, junto com a indicação da Manuela, outras indicações, já vai, né,
já nos ajudando, por exemplo, para nos prepararmos aí para participar das discussões, né? Mas está convidadíssimo, por isso depois a gente combina direitinho a data. Beleza. Só um comentário disso que você está falando, assim, isso é algo que a gente vai ter que recuperar, né? Porque não só recuperar, assim, claro que a gente vai ter que recuperar da sociedade brasileira, mas assim, é algo acho que a gente vai ter que destacar, porque me parece, na teoria do Lacan, a gente não vai ter essa dimensão da racialidade, não vai ter essa dimensão de classe social, não vai ter nem essa dimensão de gênero, vai ter, como uma discussão política, né? Isso não vai aparecer na teoria dele, de fato, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, né, por trechos assim, talvez nos dê condições de lê-lo considerando essas outras coisas, né? Assim, como se ele dá uma abertura para a possibilidade da gente fazer essa articulação, né? Embora ele mesmo não vá fazer, né? Ou vai fazer de forma limitada em relação a esses pontos mais gerais aí da teoria, né? Sim, sim. É o que eu venho defendendo, assim, né? A gente não jogar o bebê com a água da bacia, né? Porque eu acho que o Lacan deixou pistas importantes. Mas é isso, é preciso lembrar que o Lacan era um homem francês, aristocrata, isso não era um problema para ele. Né? É um problema para nós, é um problema para a nossa clínica, é um problema de praticar psicanálise no Brasil, e que bom que a gente possa fazer isso a partir das pistas deixadas por ele. Bom, ótimo. Agora, Rodolfo, a gente vai fazer essa sequência com os três, tá? E depois a gente encerra. Primeiro o Rodolfo, depois o Wanderson, depois o Gustavo. Bora, Rodolfo. O primeiro ponto que eu achei interessante dessa análise aqui da recepção do Freud nos Estados Unidos é o Lacan destacar o papel da história, né? O anti-historicismo, que eu acho que talvez seja esse um ponto para a gente discutir aqui, assim. Eu acho um tema interessante. Sobre a recepção no Brasil do Freud, a impressão que eu tenho nas formações que eu participei, nas instituições que eu passei, sobre a recepção do Freud, o que me parece, assim, de uma coisa que eu acho que não é só no Brasil, é uma tendência a primeiro não ler o Freud, texto do Freud, da maneira como que o Freud era um autor iluminista, na minha opinião. Então, ele fala, por exemplo, da psicanálise como ciência. E nesses lugares que eu circulei, falar da psicanálise como ciência parecia um palavrão. Falar palavras como ciência e verdade. Se lê o Freud de uma maneira assim, a psicanálise como uma experiência. E aí vai no Freud para pegar uma ou outra coisa que interessa, mas com uma liberdade criativa, assim, que eu acho perigosa. Não que não possa se fazer uma psicanálise contemporânea que seja radicalmente diferente do Freud, com esses pressupostos. Mas o que eu vejo é uma deturpação do próprio texto. Não tem essa etapa de fazer uma leitura rigorosa do Freud, respeitando o que ele estava escrevendo, para, a partir daí, propor uma outra psicanálise. E tem uma tendência de dizer que tudo está no Freud. Então, assim, ao invés de ler o Freud e falar assim, eu discordo desse ponto e proponho esse outro, não. É uma leitura que vai deturpando o texto. Isso não foi uma ou outra instituição que eu vi, de ler o Freud de maneira, assim, muito, não rigorosa, descontextualizada. E eu vejo isso tem uma característica da nossa época, assim, que, na minha opinião, sofreu muita influência das teorias pós-modernas, assim. Então, a gente vive numa época da pós-verdade e eu acho que ler o Freud dessa maneira eu acho muito problemático. E depois fica a pergunta, né, sobre o Lacan, né, como é que o Lacan se relaciona com essa epistemologia mais pós-moderna, etc. Mas aí é um problema, acho que maior, assim. Eu acho que esse problema da leitura não é só em relação ao Freud, mas em relação aos textos do Lacan também, né? Uma certa leitura, às vezes, descontextualizada, muito livre, né? Acho que isso acontece. E o Lacan também, naquele texto que eu falei anteriormente, que eu acho que é a psicanálise verdadeira e a falsa, ele vai fazer essa mesma crítica que você está fazendo na época dele. Ele fala, se não lê o Freud, se as traduções não são boas, quando lê o Freud, lê de uma forma muito inspirada, sem muito rigor,
e acabam dizendo qualquer coisa, quando não inventando, né? Ele fala, quando não inventando coisas que não estão lá, o que é muito comum a gente ver, né? Assim, tanto na leitura do Freud quanto na leitura do Lacan, não é incomum, né? Que eu acho que é um problema, que eu acho que é um problema que me interessa, que é o método de leitura. Como se lê, né? Que é isso que você falou do rigor. Como se lê com rigor, né? Porque o problema não é ir além do autor, mas tem uma fase inicial em qualquer leitura que é recuperar as ideias do autor. Já que você está lendo o autor, você tem um interesse em recuperar as ideias dele, né? Tem algum interesse. Nem só para criticar, mas tem esse processo. Todo método de leitura tem esse processo, né, da recuperação da ideia, depois da interpretação, depois de uma passagem para além do texto. Mas eu acho que é um problema no campo também, que é um problema de como se lê. Eu acho que é um problema. Tanto do Freud quanto do Lacan. Panders. Opa, bom dia. Bom dia. Tentar passar por alguns pontos assim, também do encontro passado que eu fiquei pensando. Tá. Eu acho que o Christopher tem muita razão do quanto que a gente, para apertar um pouco mais o cinto, as violências que nós, analistas, cometemos na clínica, sabe? E que a gente não quer sujar as mãos, não quer prestar conta disso, fica um certo pudor, né? E uma certa... Ninguém peca, né? Como se fosse assim. E a gente não está advertindo essa série de questões. E o quanto que a teoria do significante, ou todas as nossas tentativas da formalização dos casos, pode ser também um limite aí, de considerar essa série de questões em jogo, né? Esse é um ponto. O outro, se o Lacan insiste aí na cultura, por mais depois ele vai desdobrando o conceito de grande outro, né, por uma série de coisas assim, mas quando ele insiste tanto no ato de fundação quanto na proposição, a questão da psicanálise pura e aplicada em intenção e extensão, quanto que isso também pode ter se perdido, né? Da psicanálise aplicada, psicanálise extensão, né, por exemplo, a gente perder essa interlocução, né, com uma série de outras áreas, assim. No encontro de segunda, até comentei isso lá, Gabriel, você vai lembrar o quanto é difícil para as outras áreas dialogar conosco. Parece que a gente consegue dialogar fácil com outras áreas, né? A gente se serve delas, né? E ponto, acabou, e a gente toma nossas direções. Assim. Mas outras áreas têm essa dificuldade, né? Por ter outro aparato teórico aí. Sobre a responsabilidade ainda, eu vou jogar uma bomba também, sair correndo, mas não tem como deixar de passar pela política e dos critérios assim normativos que existem na psicanálise, na clínica, que a gente insiste em dizer que não existe, né? Mas tem, e o conceito de responsabilidade ou não entra nisso, dizer que há ou não há já é normativo, sabe? Não tem como fugir disso, né? É um debate sobre ética um pouco mais aprofundado também, a gente tem que fazer. Mas eu fiquei com isso reverberando assim do último encontro, até que ponto a gente quer ajustar a psicanálise ao campo da esquerda, sabe? E sei que é complicado falar disso, tá? Mas a gente, às vezes, tentar fazer certos ajustes para convergir uma coisa com a outra, e, assim, talvez nem sempre vai convergir, a gente vai ter que forçar a barra, ou não, né? Tem coisa da psicanálise que realmente é um problemão, né? Inveja do pênis, né, ou lá para o Lacan no seminário 18, 19, né, a transexualidade é uma psicose, isso tudo é absurdo e realmente isso tem que ser banido do campo, assim, sabe? Não dá para a gente replicar esse tipo de coisa, né? É super problemático. E eu falo isso porque, como o Christopher comentou, assim, o próprio Lacan assume, né? O Lacan, ele criticava a esquerda e ele se dizia de direita liberal. Ele fala isso no texto, né? Depois eu mando até a citação para vocês, se vocês quiserem. Ah, manda. Mando, sei. Manda, acabou. Tá no seminário. Então, assim, ok, né? A gente pode não concordar com ele. A questão pessoal, né, dele, assim, né, individual e tudo. Mas, cara, a gente tem que combater o neoliberalismo, tudo isso está em jogo, mas até que ponto a gente força a barra para tentar ajustar uma coisa a outra. E eu acho que o conceito de responsabilidade entra nisso, no que o Gustavo, né, comentou da última vez, assim, também. E por último, essa coisa da formação do analista, né, que para a Pura
não trabalha a formação do analista, né? Não há esse em jogo e tudo. Ok, mas como é que isso fica, né? Também solta, assim, né? Essa coisa um pouco solta, ou a coisa do estilo, né? Que fica aí, né? Cada um faz de um jeito e... A clínica é muito solta, observa? A clínica é muito solta, né? Cada um do seu jeito, fazendo como bem quis e... Sei lá, as coisas complicadas. Mas valeu. Valeu, Wanderson. Wanderson, só te falar um negócio. Não só para você, mas para os outros participantes também, que eu acho que que eu não lembro que você está lá. A gente tem um grupo do WhatsApp, eu vou botar o link aqui, se vocês quiserem entrar, que lá a gente compartilha textos, né? Por exemplo, se for da citação, você podia colocar lá. Pode sim. Tá? Eu até te mandei no Coloquei aqui Instagram no lá chat. mesmo, lá a mensagem, mas foi bom você ter enviado aqui. Valeu. Então, que eu vi que você se inscreveu no e-mail para o grupo, mas eu não sei o que aconteceu nas inscrições lá dos formulários, perdi todos os e-mails, sumiram todos os e-mails do formulário. Não sei, não consigo mandar e-mail. Deve ter que recuperar de outro jeito. Então, eu acho que você traz coisas bastante interessantes, né, Wanderson? Então, eu acho que são coisas que a gente vai desdobrando, eu acho, com o grupo, né? Que tem tudo a ver com o trabalho do psicanalista, né? Que eu acho que não estamos advertidos na clínica sobre questões raciais, questões de classe, questões de gênero. Eu acho que sim. Não vejo. Eu acho que a gente estava até conversando com a Jéssica antes do grupo, né? Ela estava falando do texto do Preciado. O quanto é claro, tem psicanalistas que estão fazendo esse movimento, essa discussão, estão trazendo isso à baila, né? Mas isso aparece na formalização dos casos, por exemplo, né? E tô pensando na Pola, né? Eu já assisti várias apresentações de casos na Pola, análise de casos. Essa questão da classe social aparece? Questões raciais? Questões de gênero? Não aparece, assim. Então, eu acho que é uma questão interessante, né? Assim, tanto na clínica, que se não aparece na formalização, se não aparece nos casos, então talvez não, então a pessoa pode não dar muita atenção na clínica. Essa questão da responsabilidade, da ética, acho que sempre vai ter uma norma. Eu também acho que, assim, mesmo que a gente diga que não tem, sempre vai ter. Eu acho que se a gente não discute que norma é essa, eu acho que aí fica uma bagunça, né? Porque a gente vai estar trabalhando com normas, só que fingindo que não está trabalhando com normas, né? Eu acho que é um assunto interessante, assim. E eu vejo que é um assunto que tocou tanto o Gustavo quanto você, assim. Se vocês quiserem, eu propus o Gustavo apresentar algo sobre esse tema, continuar essa discussão da responsabilidade, talvez mais encaminhando para esse ponto da ética, né? Assim, não sei, o Gustavo talvez se tenha se interessado. Se interessar também, Wanda, você também pode propor algo, apresentar nesse sentido, ou você pode se juntar e fazer uma apresentação conjunta, que eu acho que é um tema que vale a pena, de fato, a gente voltar a investigar. E essa questão da formação do analista na Pola é uma discussão nova que surgiu aqui dentro, Wanderson, porque... Aqui dentro, né? Se estivesse dentro de algum lugar. Mas surgiu dentro da Pola. Porque no encontro que a gente teve sobre a situação da psicanálise do Brasil, não sei se você viu, tá lá no vídeo da Pola de Brasília. Mas surgiu essa questão, que tem uma resistência dentro da Pola a pensar na formação de uma forma estruturada, né? Como tem em outras instituições. Mas me pareceu que naquele grupo está tendo uma abertura para começar a repensar isso, né? Ainda que não se queira propor uma formação tal como as outras escolas oferecem, né? Isso não impede de se propor uma formação em outros modelos, em um outro modelo, mas justamente isso para ter algum norte, né? Para ter algum direcionamento, alguma estrutura, porque a falta de estrutura deixa a gente perdido. Mesmo que a gente vá questionando a estrutura e modificando, tem que ter uma estrutura, né? Mais ou menos claro. Então, isso acho que é uma discussão que está surgindo aí no ar, vamos ver, vamos ter mais um ponto. Mas bom saber então. Isso aí teve um encontro que eu perguntei isso diretamente para o Alfredo, né? E ele mesmo respondeu isso, mas bom saber, legal. Mas eu acho que tem uma resistência, mas eu acho que, não sei, pelo menos foi o que apareceu nesse encontro que a gente teve, assim, talvez isso possa ir se modificando aí, porque olha o quanto que é o problema, assim, rapidamente. Ao mesmo tempo que o Lacan funda a escola, toda outra forma de pensar a formação, vai ter num congresso que ele mesmo, né, lá do jeito dele, fala assim, eu nunca disse da formação do analista. O que há são formações do inconsciente. Então, assim, ele mesmo desdiz, né,
Mas fundou uma escola, Exatamente. propôs dispositivos, regras, né? Eu acho que é um ponto importante. Então tá, então agora o Gustavo e depois a gente encerra. Boa tarde, Bora lá. gente. Acho Boa que eu vou tarde, Gustavo. convergir, vou desviar da bomba que o Wanderson trouxe, porque ela vai voltar depois, né? E, se possível, com ele participando também desse diálogo sobre ética e responsabilidade. Mas foi bom você ter dito, Gabriel, porque eu assisti ao vídeo recentemente da Pola, e Ah, uma das marcações que colocam, desde o Brasil, vamos dizer assim, é essa dimensão racial, que fica, até para os psicanalistas argentinos, em segundo plano, vou chamar assim, porque talvez não seja uma questão tão latente, essa questão racial, a partir da questão das pessoas negras, vamos dizer assim, especificamente. A gente pode discutir outras minorias, né, no território, mas que essa questão não se tornaria latente e, consequentemente, repercussões práticas se a gente repercute e reproduz as elaborações teóricas que advêm apenas dali. Então, de algum modo, uma tensão, né, que se produz, não no mau sentido, mas para que a gente coloque essas outras questões, que vêm, talvez, a partir de agora, a partir desse aspecto da formação. Porque, como a gente uhum, bem tem percebido, se a gente trabalha com uma praxis, ou seja, uma teoria e prática que não se dissocia, se a gente não está trazendo essas questões, o que é que nós vamos aplicar em contextos que ultrapassam os limites dessa teoria, da teoria do significante, de uma teoria sem agenciamentos? Estou provocando aqui, no primeiro uhum, momento, né? Então, teorias em que o sujeito é feito, etc., e como se movimenta o analista e analisante, e, para além disso, como se concebe questões que vão além desse aspecto, como nas problemáticas não, mas não é como dizem, né? Não é um problema não haver psicanalistas negros, não é um problema não haver psicanalistas trans, porque o psicanalista é uma função. Esse tipo de coisa que a teoria com a qual a gente trabalha uhum. municia. E sim, e a gente vai utilizar em muitos momentos esse artifício, mas não para concluir dessa maneira. Então, esses influxos aí, teóricos e as insuficiências teóricas, né, na verdade, acho que tem que estar postos até para que a gente não pratique nesse lugar que a teoria não alcança um senso comum de reprodução dessa violência, É verdade. como bem trouxeram, né? Em que medida nós não praticamos isso? A partir das noções, às vezes teóricas, importadas para responder a esses aspectos, não só de formalização lógico, matemática, etc., Uhum. mas daquilo que sai disso, que vai desde aquele lugar de uma ética possível a questões sociais mais abrangentes, políticas, como também trouxeram. Só um apontamento também. Recomendando o vídeo em que se discutiu a situação da psicanálise no Brasil. Você vai falando, vai me parecendo muito assim. A teoria, né, e a formação do psicanalista dentro da instituição, por exemplo, ela pode ser, e eu acho que dá para dizer que e muito, né, um reflexo dessa dimensão, né, preconceituosa, problemática da sociedade, né? Do elitismo, do racismo. Eu acho que quando não se fala, eu acho que não se falar sobre isso, né, se não fazer parte da teoria, acho que já é um indício do quanto é um reflexo, né? Se a gente for pensar no que a gente falou do silenciamento dessa dimensão do racismo estrutural. Eu acho que isso, eu vou pensando nesse sentido, assim, que é o que a gente tem discutido, que a gente está tentando começar a falar dentro aqui da Pola São Paulo, pelo menos, né? Mas aí numa outra perspectiva, por exemplo, que aí tem mais, aí eu acho que tem que envolve questões de gênero, questões de raça, mas, por exemplo, a gente está construindo, né, eu e a Manuela, a gente está construindo um grupo de apoio à leitura, à escrita e à oralidade. E o que a gente vem percebendo dos autores que a gente tem estudado é que
se reproduz dentro dos campos de ensino, desde a universidade até uma instituição de psicanálise, vamos dizer assim, preconceitos e se vai na direção de uma manutenção de certos lugares sociais. Quem, nesses espaços de ensino, sabe de fato ler, escrever e se comunicar oralmente, são pessoas que tiveram uma formação e que possibilitaram essas pessoas a terem acesso a isso. E são pessoas privilegiadas, portanto, pessoas da elite. Mas o que aparece dentro das instituições, que esses autores vão mostrar, é que isso é um problema individual. As pessoas não conseguem ler, escrever, se comunicar e fazer pesquisa por conta de questões individuais, o que é mentira, né? Que é um reflexo de um contexto social. E aí eu fico pensando que muito, nesse sentido, né, assim, do quanto se reproduz dentro das instituições, a lógica social, né? A gente também tem isso dentro da Pola, acho que tem na teoria, e quando eu pensei em dar um destaque para essa parte do fator C, né, e foi pensando um pouco isso, assim, como trazer essa discussão também aqui para o grupo, não só para o grupo, para a Pola, né, que é isso, tem essas dimensões que você está falando, é uma instituição internacional, tem gente do Brasil, tem gente da Argentina, tem gente da Espanha, tem gente da Colômbia, tem gente do México, assim, são contextos culturais também muito diferentes, né, não vão ter questões diferentes. Basta ver a composição do grupo aqui. Não destoa também da composição das instituições de psicanálise no Brasil. Também. Do ponto de vista do recorte, raça, classe, gênero. E realmente, aí de quem é a responsabilidade? Aí volta. Supondo que haja responsabilidade para além do individual, sabe? De quem é a responsabilidade? Ou então não vamos usar a responsabilidade, mas de quem é, o que quer que seja, o que for, para que isso possa ser subvertido de alguma maneira, né? E eu acho que essa é a questão, também a conversa que a gente estava propondo. Não basta fazer um grupo gratuito, né, aberto e gratuito, onde se diga que você tá aberto a todos, todas e todes, né? Não é o suficiente. Tem algo, eu acho, de como passar para a ordem material, né? As pessoas, de fato, participarem. De fato, a gente ter psicanalistas trans aqui, de fato, ter psicanalistas negros. Como que faz, né? Como que faz isso acontecer, né? Eu ia escrever aí, mas é melhor falar rapidinho. Tipo assim, até que ponto tipo, eu, enquanto brasileiro, consegui fazer uma análise ou aplicar uma psicanálise a alguém fora do Brasil, tipo um argentino, um francês, mesmo que eu domine o idioma, por exemplo, mesmo que eu tenha aí certa familiaridade com tal língua, mas até que ponto é possível? Né? Sim. Até que ponto é possível? Sim. Bem, gente, eu acho que é isso. Assim, a gente não, a ideia também não é mais fazer perguntas para a gente podendo avançar, né? Mas então é isso. Aí semana que vem, então a gente termina o pedacinho da introdução e aí a gente vai começar o Fala Vazia e o Fala Pleno, né? A gente vai a alguns encontros, aí no meio desses encontros teremos essas apresentações, né? De como trabalho psicanalista, depois a Jéssica falando do Levi-Strauss, do Saussure e do Jacobson. Aí em junho teremos férias, aí voltamos depois em agosto, só para situar o calendário aí. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Até semana que vem, então.